Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Bom, os fundos de investimento imobiliário, assim como os outros fundos de investimento, né, eu gravei um vídeo sobre, você pode clicar aqui para saber mais sobre os outros fundos de investimento. Ele é um tipo, né, de fundo de investimento, na verdade. E aí, como é que ele funciona? Bom, um conjunto de investidores, vários investidores, aplicam o capital deles naquele fundo e esse capital é gerido por um gestor profissional. E aí, então, esses investidores, né, os lucros do fundo e tal são distribuídos entre os investidores, né, de forma proporcional ao que eles aplicaram. E só que nesse caso especial do fundo imobiliário, os investimentos são feitos no setor imobiliário. Bom, e vale ressaltar aqui que os fundos imobiliários eles são divididos em cotas. Então, para você investir no fundo imobiliário, você vai e compra uma cota dele. E aí a soma do valor de todas essas cotas, né, a soma de todas essas cotas que existem de um fundo imobiliário determina o valor de mercado dele, né? E o fundo imobiliário ele é um investimento de renda variável, porque você não tem garantias quanto aos rendimentos que ele vai te dar. Então, por exemplo, enquanto na renda fixa, em, sei lá, tesouros pré-fixados, você tem uma garantia de quanto que ele vai estar te dando, no caso do fundo imobiliário você não tem garantias, tá? Em segundo lugar, você não tem garantias quanto à valorização daquela cota que você comprou. Então é possível que você ganhe muito dinheiro, é possível que você perca dinheiro, o nome disso é renda variável. Você não sabe também? Tá aqui no iCard, beleza? Um videozinho de renda variável e renda fixa. Bom, e aí, como os fundos imobiliários são negociados na bolsa de valores, né? E então você pode comprar ele pelo home broker da sua corretora, eles são negociados utilizando tickers, né? Que são códigos. Então, exemplos disso são KNRI11 ou então XPLG11. E aí, geralmente eles terminam nesse 11, sabe? Os fundos de investimento imobiliário geralmente terminam nesse 11. Ou pode ser 11B também, ele pode terminar em 11B. Esse Bzinho, quando tem, ele significa que esse fundo de investimento imobiliário é negociado no balcão, no próprio balcão da B3, né? Enfim, eu vou fazer um vídeo de B3 pra frente, vocês vão entender um pouco melhor. Mas então geralmente é um ticker que termina em 11. Aí quando é 12 é porque é uma nova emissão daquele fundo. Então já tem o KNRI11, por exemplo. O KNRI11 é um fundo bem famoso, né? Então aí eles querem emitir novas cotas. Eles vão emitir com o númerozinho 12 no final. Porque daí vai significar que são cotas de subscrição, o nome disso. Que é para você... que aí você tem a chance de comprar cotas que estão sendo emitidas naquele momento. Entendeu? Bom, e os fundos de investimento imobiliário têm principalmente 3 tipos, né? Só que eu vou falar 4 aqui. O primeiro deles são os fundos de tijolo. E aí eles investem em imóveis físicos mesmo, palpáveis. Então investem em prédios, ou então em imóveis de fato. E aí, bom, exemplos deles são o HGLG11, o HSML11. E aí, o segundo tipo de investimento, de fundo de investimento imobiliário que você vai ter são os fundos de papel. E aí os fundos de papel, eles investem em títulos relacionados ao setor imobiliário. Títulos esses, tipo o LCI, os CRIs, as letras hipotecárias. Então eles investem em títulos, esses títulos são de renda fixa e tal. E aí, só que eles são relacionados ao setor imobiliário, né? Então, letra de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários. E exemplos desses fundos são o IRDM11, que é o fundo Iridium, o MXRF11, que é o Maxi Renda. E existem também os fundos híbridos, que eles mesclam tanto imóveis, né? Então, aquele investimento em tijolo, como o investimento em papéis. Então, ele também compra títulos. Esses fundos híbridos são aqueles que fazem um pouco de cada coisa que o fundo de tijolo e o fundo de papel fazem. E um exemplo deles pode ser o KNRI11. Eu acho que é o exemplo mais famoso até. E o quarto que eu falei que eu vou colocar aqui é um especial, assim, é um a mais. Que são os fundos de fundos, os Funds of Funds. E aí eles consistem em comprar cotas de fundos daqueles 3 tipos que eu falei. Então eles compram cotas de fundos. Um exemplo muito famoso é o BCFF11. E vale lembrar aqui, ó, nada desses que eu falei de exemplo são recomendações de compra ou venda, tá? Nada é recomendação, você pode estudar e tal, são fundos legais de serem estudados, estudem esses, mas não é recomendação. Aí um ponto muito interessante dos FIIs é que nas corretoras, em muitas corretoras hoje, na verdade, eles têm taxa zero para você investir, taxa de corretagem zero. Então você consegue tranquilamente, de forma muito acessível, comprar um fundo de investimento imobiliário. Tem fundos que a cota é menos de R$10, e aí com corretagem zero você consegue comprar tranquilamente.
Bom, acho que é importante dizer aqui quais são as duas principais taxas que você vai ter investindo em fundos imobiliários. A primeira taxa, né, como todos os fundos de investimento têm, é a taxa de performance. E aí ela vai ser cobrada sobre o valor total que você investiu, tá? Então não é só sobre renda, é sobre o valor total que você tem investido. Você tem investido R$1.000, vai ser cobrado sobre esses R$1.000. Só que aí ela é uma taxa de, por exemplo, 0,5% ao ano, entendeu? E ela geralmente vai até 4%, só que 4% é bem alto, tá? Mas então tem essa taxa de administração, né, que ela é tipo uma taxa que é retida pelo administrador do fundo e tal, né, para manter aqui a administração do fundo. Acho que deu para entender bem. Bom, e a segunda taxa em questão é a taxa de performance, que ela é uma taxa cobrada quando, por exemplo, o fundo de investimento ele vai pegar um índice de referência, né, como por exemplo o IFIX, que é o principal índice de referência para fundos imobiliários. Eu vou explicar melhor o que ele é depois, mas basicamente é uma carteira teórica de fundos imobiliários, de diferentes fundos imobiliários, que são geralmente os mais negociados na bolsa, com rendimentos constantes e tal. É uma carteira teórica que ele tem também uma rentabilidade teórica. Então, vamos supor, né, no caso, o IFIX rendeu 10% no ano, e aí o fundo em questão rendeu 20% no ano, teve uma diferença de 10% naquela rentabilidade, entre o fundo e entre o índice de referência. Aí a taxa de performance é aplicada nessa diferença, entendeu? Então a diferença no caso foi 10%, aí vamos supor que tem uma taxa de performance de 20%, então 2% daqueles 10%, né, que a gente está falando, daquela rentabilidade excepcional, vai ser taxado com a taxa de performance. Bom, e um ponto muito importante dos fundos de investimento imobiliários é com relação aos rendimentos que eles dão, né? Então aquela renda passiva que muita gente fala, basicamente acontece que legalmente eles são obrigados a repassar rendimentos pelo menos uma vez por semestre. Então uma vez a cada 6 meses. Só que são muitos os fundos que eles dão rendimentos mensais. Então, principalmente aqueles fundos que têm aluguel e tal, eles têm renda recorrente para eles geralmente repassam para os cotistas mensalmente um rendimento. Então é importante que você conheça o fundo que você está investindo também, dependendo de qual for o seu objetivo. Bom, com relação às taxas para você ter um fundo imobiliário, né, as taxas que são cobradas com relação a impostos, né, então imposto de renda, o que acontece com os fundos imobiliários é que os rendimentos dele, então essa renda passiva, né, não é tributada. Hoje, pelo menos no Brasil, os rendimentos de fundos imobiliários não são tributáveis, tá? E a segunda coisa, né, a segunda forma de você ganhar dinheiro que é com ganho de capital, então você comprou uma cota a R$100 e aí, sei lá, vendeu ela a 120. E isso é tributado, sempre tributado, você tem que preencher e pagar DARF, tá? Mas isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. E o tributo é de 20% sobre a rentabilidade, sobre o ganho de capital. Então, né, nesse exemplo que eu dei, você comprou a cota a 100 e vendeu a 120, vai ser 20% desses R$20, entendeu? Então dá R$4, né? Então é 20% sobre o ganho de capital, entendeu? Então comprou a 100 e vendeu a 120, R$4 de imposto de renda, tá? Você preenche a DARF e paga o imposto de renda no mês seguinte. Bom, e com relação às estratégias, né, que os fundos utilizam para gerar valor para o cotista, são várias as estratégias, né? Tem fundos, por exemplo, que eles desenvolvem imóveis para vendê-los, então eles constroem um imóvel e tal e vendem aquele imóvel, que o nome disso é Build to Sell, né, que é desenvolvimento para venda. Tem também fundos de investimento imobiliário que eles focam em desenvolvimento para renda, então esses geralmente são os Build to Suit, né, que eles desenvolvem um imóvel para algum locatário, né, que ele vai pagar aluguéis, né, então isso vai ser a renda do fundo de investimento imobiliário. Tem outros também que focam em renda, né, então eles compram, às vezes eles nem desenvolvem o imóvel, mas eles compram um imóvel para alugar esse imóvel. Tem também os fundos de papel, né, que eles focam em títulos e valores mobiliários, então em CRIs, LCIs e tal, essa pode ser outra estratégia. Tem fundos híbridos também que não focam em nenhum desses, mas fazem vários deles, entendeu? Então essas são as diferentes estratégias que os fundos podem ter para geração de renda pro cotista. Bom, e aí você deve estar se perguntando, cara, será que faz sentido comprar um fundo de investimento imobiliário, né, uma cota de um fundo? Ou será que faz mais sentido comprar um imóvel físico, assim, tipo uma coisa que é palpável, né, que você vê a casa ali? Cara, então, eu acho que tem algumas vantagens, tá, de você comprar um fundo imobiliário. E aí eu vou considerar elas aqui para você. A primeira é que a cota do fundo imobiliário é muito mais barata do que você ter que juntar todo aquele dinheiro para comprar um imóvel de fato, né? Então você consegue ter mais acessibilidade de comprar uma cota de um fundo imobiliário. Acho que o segundo ponto interessante também é o fato de que essas cotas têm muito mais liquidez na bolsa
do que os imóveis vão ter liquidez no mercado. Então, para você comprar, vender uma cota é muito mais fácil do que você comprar ou vender o imóvel. E aí, bom, com isso a gente conecta também aqui o fato de que se você compra, né, cotas de fundo imobiliário e você quer vender uma parte delas, você quer vender, sei lá, 40% das suas cotas, você pode. Agora, para você vender 40% do imóvel que você tem, é complicado, né? Então você consegue vender parte daquele patrimônio. No caso do imóvel é muito difícil, você vender parte do imóvel. Bom, outro ponto também que é muito interessante é que, bom, quando você tem um imóvel, você tem dor de cabeça com imobiliária, com corretora, aí você tem que ficar perdendo tempo, né, vendo essas coisas e tal. No caso do fundo de investimento imobiliário, não, você compra lá e é o gestor que vai se virar, entendeu? A administração do fundo que se vira, então você não tem essa dor de cabeça toda, né? Um outro ponto interessante é que quando você compra a cota de um fundo de investimento imobiliário, muitas vezes esse fundo já tem uma diversificação gigantesca dentro dele. Então, diversificação de, sei lá, tem imóveis em vários estados diferentes, vários imóveis diferentes, aí estão sendo alugados para vários locatários, né? Que são os multi-imóveis, multi-inquilinos, enfim, multi-tudo. E aí esses fundos de investimento são muito interessantes, porque você diversifica o seu capital comprando uma cota de, sei lá, de R$10, sacou? Então, isso é muito interessante. E um último ponto aqui, que eu acho que também não é menos importante, é o fato de que você tem isenção em rendimentos, né? No caso de você receber o aluguel de um imóvel físico, você não vai ter isenção daquele aluguel, você vai ter que pagar imposto em cima daquele aluguel. No caso de rendimento de fundo imobiliário, eles são isentos de imposto de renda, então você não tem que pagar imposto em cima daquilo. Você já recebe ele líquido, entendeu? Bom, e como todo investimento, e sempre eu falo aqui todo investimento, o fundo de investimento imobiliário ele tem alguns riscos. E aí, sobre esses riscos, né? O primeiro deles pode ser o risco de crédito, que é o risco do fundo quebrar, né? Então, por exemplo, se o fundo depende muito, ele tem muitas dívidas, ele depende de vários, no caso do fundo de papel, né? Depende de vários títulos que de alto risco e tal. O fundo ele pode acabar quebrando, então isso acontece quando ele tem um custo para se manter muito maior do que o ganho que ele tem, né? Então, ele pode quebrar, tá? O segundo risco é o risco de mercado. Então é o risco de você comprar uma cota a R$100, sei lá, e ela desvalorizar para 80, entendeu? Então você perder dinheiro dessa forma. O risco de mercado, né? O mercado age dessa forma, ele sobe, baixa o preço e tal, e você corre esse risco. Você tem também o risco de liquidez, né? Então é o risco de você tem aquelas cotas e tal, e aí você precisa vender, só que o mercado não está querendo comprar aquelas cotas, então você fica com elas travadas na sua carteira, entendeu? Então esse é outro risco, o risco de liquidez, né? Então o risco de você conseguir comprar e vender as cotas. E o último que eu vou falar aqui, né? Mas claro, não são só esses são os principais. Mas o último que eu vou falar é o de custo de oportunidade. Que se você está comprando um fundo de investimento imobiliário, você deixa de comprar com esse mesmo dinheiro uma ação. Então, se você, por exemplo, se a ação fosse render 20% e o fundo imobiliário fosse render 10%, né, ao comprar o fundo imobiliário, você está perdendo aquela rentabilidade que você poderia estar tendo com a ação, né? Não dizendo que é melhor ter um ou outro, o risco também importa muito, né? Mas o que eu quero dizer aqui você tem o risco de oportunidade, né? Então, o custo de oportunidade você está comprando. E outra coisa aqui que eu tenho que reiterar para vocês é que os fundos de investimento imobiliário não têm cobertura do FGC, tá? Fundo Garantidor de Crédito não tem cobertura, entendeu? Então toma bastante cuidado, estuda o fundo que você vai comprar, estuda bem, de verdade. Bom, para você investir num fundo de investimento imobiliário, basta que você abra uma conta numa corretora, né? Tem corretora de banco e tal, tem corretoras independentes. Eu recomendo que você abra numa corretora independente, tá? Porque as corretoras de banco têm taxas altíssimas muitas vezes. Então busca uma corretora que tem taxas interessantes para você investir, tá bom? Antes de você começar a investir nela. Mas enfim, você abre uma conta numa corretora e você consegue comprar esses fundos imobiliários, às vezes, muitas vezes, né, pela própria plataforma da corretora, ou você vai abrir o home broker da corretora, né, que é uma interface, né, da própria corretora, que vai ser uma interface em que você vai negociar. Sabe aquelas lá de filme que tem os stickerzinhos, aí as corzinhas vermelha, verde, tudo brilhando, aí as coisas subindo, descendo. É mais ou menos parecido com aquilo. Só que é simples de você entender depois. Eu vou fazer um vídeo depois também aí, no futuro um pouquinho, que eu vou falar sobre home broker, tá? Para você entender um pouco melhor. Mas para você já saber, para você investir nos fundos de investimento imobiliário, basta que você abra uma conta numa corretora, você pode ir no home broker dela, aí tendo em mente já, né, o tickerzinho, né, o código daquele fundo imobiliário, você consegue ver ele lá para você realizar sua compra.
Bom, e eu separei aqui também o finalzinho do vídeo para falar como que você vai escolher um fundo imobiliário. Então, o que que você vai olhar para você escolher um fundo imobiliário, tá? Eu vou me aprofundar nisso futuramente, porque essa é uma conversa que não tem fim, tá? Mas eu vou falar aqui o básico para você conseguir escolher. A primeira coisa que você tem que ver para escolher o fundo imobiliário é se você quer um fundo de tijolo, se quer um fundo de papel, fundo híbrido ou um fundo de fundos. Então, você tem que ter em mente o que que você quer, tá? Porque assim, os fundos de tijolo, eles geralmente têm rendimentos mensais, eles têm menos risco, mas os rendimentos também deles geralmente é menor e a valorização muitas vezes também é menor. Então você corre menos risco, tá? Mas às vezes você ganha menos. Agora, os fundos de papel, eles estão atrelados à renda fixa, eles têm um risco maior porque eles dependem da dívida que eles estão comprando naquele papel, naquele título. Muitas vezes, né, eles podem ter rentabilidades maiores, rendimentos maiores. Então você tem que ponderar o que você está querendo. Você está querendo ganhos e riscos maiores? Você quer ganhos e riscos menores? Então você tem que entender primeiro qual é o tipo de fundo que você está comprando. Você tem que ver, em segundo lugar, a liquidez daquele fundo que você está vendo, tá? Então, liquidez é o quê? Quanto que ele negocia diariamente na bolsa? Se ele negocia acima de, sei lá, 5 milhões por dia na bolsa, ele já tem uma liquidez um pouco mais considerável. Agora, se ele negocia 50 mil reais na bolsa, é muito complicado que você compre um fundo desse, porque, imagina, você compra hoje e não consegue vender depois, quando você quer vender. Então, você tem que ter em mente a liquidez daquele fundo que você está comprando, tá? Você tem que saber mais ou menos quanto que ele está negociando na bolsa, se aquilo é legal ou não para você, tá? Lógico, não tenho recomendação aqui para vocês. Vocês que vão ponderar o que é bom ou não é. Bom, e no caso de você investir no fundo imobiliário de tijolo, você então tem que ver qual é o setor que ele está inserido. Então, se é um fundo, sei lá, de lajes corporativas, se é um fundo de shoppings, se é um fundo de agências bancárias, se é um fundo de galpões logísticos, você tem que entender aonde que ele está inserido, tá? Bom, nos vídeos aí pra frente eu vou falar um pouco mais sobre esses setores dos fundos de investimento imobiliário de tijolo, mas você tem que entender em qual setor ele está inserido. Tem setores que são mais perenes. Por exemplo, galpões logísticos, né? Tipo, sei lá, a Amazon ela guarda muitos produtos em galpões logísticos, né? Ela tem, sei lá, vários pelo Brasil. Então, esse setor é um setor que eu gosto, que eu acho perene. Agora, um setor de agências bancárias. Cara, quantos bancos não fecham agências? Então, esse setor eu não vejo como sendo perene. Entendeu? E você tem que ter a sua interpretação. O próximo ponto aqui é o ponto de dividend yield. E aí, o que significa esse termo estranho, complicado? Cara, esse termo nada mais significa do que o quanto de rendimentos que aquele fundo te paga pelo valor da cota. Então, o valor dos dividendos sobre o valor da cota. Então, vamos supor que em um mês, um fundo que a cota está valendo no mercado R$100, te deu R$1 de dividendo, ele teve 1% de dividend yield no mês. E esse dividend yield, geralmente, é olhado ele nos últimos 12 meses, então acumulado, né? Mas então, vamos supor, né, que ele deu R$1 por mês e a cota está valendo R$100 no mercado agora, então você teve 2% de dividend yield anual, né? Porque ele te deu R$1 nos últimos 12 meses. Então, dividend yield é isso, é quanto que o fundo de investimento imobiliário está te pagando em rendimentos pelo valor da cota. Outra coisa que você tem que saber é como que está o portfólio daquele fundo. Então, por exemplo, se for um fundo de tijolo, como são os imóveis daquele fundo? São imóveis bons? São imóveis de alto nível? São imóveis que você acredita que sejam alugados facilmente? Se for um fundo de papel, como que são as dívidas, os papéis de dívidas que ele compra? São dívidas que você acha que vão ser pagas? São dívidas que você acha estranhas ali, que acha que não vai ser pago? Então você tem que estudar o portfólio daquele seu investimento. Além de ver a qualidade das coisas dentro dali, né, você tem que ver se elas são diversificadas. Então, se sei lá, num fundo de investimento imobiliário, se ele investe em imóveis de diferentes locais, com diferentes inquilinos, diferentes imóveis, ou se é só um imóvel com um inquilino em um local, porque imagina o risco disso, sei lá, se você tem um imóvel só naquele fundo, se aquele locatário do fundo sair dele e sei lá, te deixar na mão, você fica com uma vacância tendo que pagar a conta daquele imóvel, né? Então, você tem que ver imóveis que você acha que são interessantes para você colocar o seu dinheiro. O mesmo para fundo de papel, né? Você tem que ver papéis que são bons e também diversificação entre papéis. Porque se você tiver só um papel e aquela dívida não for paga, você já era, né? Você perdeu todo o seu dinheiro. Então, você tem que ser esperto. Outra coisa que vale muito você ver é com relação à vacância, né? Principalmente nos fundos de investimento de tijolo. Vacância não é nada mais, nada menos do que locais que estão vagos. Então, imóveis que não estão sendo alugados. E aí, se essa vacância for alta, é muito provável que você vai estar recebendo rendimentos piores
porque os rendimentos não estão sendo pagos como poderiam estar sendo pagos se tudo tivesse alugado, né? Então, taxas altas de vacância não são boas. Você tem que ter taxas altas de ocupação. E o mesmo para fundos de investimento de papel, né? Você tem que ver se tem muita inadimplência. Então, se muitos CRIs, LCI e tal, se muitos deles estão com dívida, se não estão sendo pagas, entendeu? Então, você tem que ter uma noção disso aí também. Se você está tendo eficiência dentro daquele fundo ou não. E o último indicador aqui que eu vou falar para vocês é o P sobre VP. O que é isso? É o preço sobre valor patrimonial. Então, isso não significa nada mais, nada menos do que o preço da cota pelo valor patrimonial do fundo. Então, vamos supor que é pelo valor patrimonial por cota também, né? Já que a gente está fazendo por cota. Então, vamos supor que a cota está custando R$120, tá bom? A cota está R$120, que fica ali no numerador, né, da divisão. E aí, só que o valor patrimonial do fundo por cota, então, valor patrimonial, que é o tanto que ele tem, sei lá, em imóveis, no caso de fundos de tijolo, tá? O tanto que valem os imóveis dividido pelo número de cotas, então o valor patrimonial por cota, ele é de, sei lá, R$100, tá bom? Então o preço está 120, o valor patrimonial por cota R$100. Então você está tendo um P sobre VP de 1,2. Você consegue perceber? Então você está pagando por uma ação mais alto do que aquele fundo tem de fato em imóveis ou em títulos de dívida, entendeu? Então é muito bom você tomar cuidado se você vir um P sobre VP muito alto, porque talvez esteja muito caro comprar as cotas daquele fundo. Pode ser que esteja, tá? Muito caro. Tem vezes também que não, que a gestão do fundo é tão boa que vale a pena você pagar mais. Agora, é bom que você entenda que se você estiver pagando um P sobre VP acima de 1, você está pagando mais do que o próprio fundo tem de patrimônio, tá bom? E se você estiver pagando um P sobre VP abaixo de 1, você está pagando menos do que o fundo tem de patrimônio. Bom, e aqui no finalzinho eu só vou te falar onde que você consegue ver, tá? Todas essas informações que eu te disse para você selecionar os seus fundos, onde você consegue ver isso. Eu tenho um site que eu vou recomendar para vocês, eu não sou pago, não sou patrocinado, nada, mas é o que eu uso, eu acho bom, tá? É o Fundos Explorer, vai ter o link aí em cima, tá bom? Ele é muito bom, de verdade, dá para usar. E outra coisa também que eu recomendo muito para vocês é vocês verem a parte de RI desses fundos, então da relação com o investidor, com o cotista. E aí, para você fazer isso, basta que você escreva o ticker do fundo no Google mesmo, na busca. Aí você escreve lá KNRI11RI, que é relação com o investidor. E aí, quando você fizer isso, escrever o ticker do fundo RI, vai aparecer a página da administradora do fundo. E aí lá você vai conseguir ter todas as informações, relatórios, você vai conseguir ver fotos dos imóveis, você vai conseguir ver como que estão os resultados financeiros daquele fundo. Entendeu? Então lá você consegue ver tudo. Então, se você usar esse site, o Fundos Explorer, e pesquisar a relação com o investidor, né? Então, a página da administradora daquele fundo, você vai conseguir estar muito munido de informações. Isso é o suficiente para você encontrar os fundos que você deseja investir. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouco maior, tá? Mas é um assunto que eu domino um pouquinho mais do que os outros que eu estava falando ali atrás. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês de forma mais completa, entendeu? Eu espero que vocês tenham conseguido entender bastante sobre esse assunto para que vocês consigam começar a fazer os seus investimentos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu peço para que vocês me sigam no Instagram, ó, o arroba vai estar bem aqui, porque lá eu consigo fazer aquelas caixinhas de perguntas, sabe? Vocês conseguem ter um contato mais próximo comigo, as dúvidas vocês conseguem tirar lá comigo. Então acho que isso vai ser muito positivo para vocês, tá bom? No mais é isso, eu agradeço se você assistiu até aqui, tá? Se inscreve no canal aí, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, tá bom? E é isso, valeu, tamo junto!